Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Garrafa. Nós estamos aqui no quintal da Casa Vessalton, no finalzinho de tarde, no horáriozinho mais interessante dessa vez, que você vai perceber a diferença de iluminação, e com um tema muito legal. O pessoal gosta muito do podcast, eu queria agradecer a todos os nossos telespectadores, ouvintes e afins aí que participam e estão sempre assistindo o nosso podcast. E muita gente está pedindo para a gente falar um pouquinho mais de vinho. Então, porque assim, o podcast é para falar um pouquinho de vários assuntos, de empreendedorismo, de coisas engraçadas, de história de superação, de vinho, de gastronomia, mas muita gente me pediu, mandou mensagem para a gente falar um pouco mais de vinho. Então, nesse episódio, eu convidei um amigo muito especial de longa data, que entende muito de vinho, é um grande parceiro aqui da Casa Vessalton, e trouxe, na verdade, não virou uma garrafa, gente. Hoje virou 5 garrafas. Eu tô um pouco preocupado, não posso negar. Mas a gente vai tomar muita coisa legal. Vamos falar muito de vinho, do mercado do vinho, dos mundo geral dos vinhos, tipo. E vai ser um programa com conteúdo muito interessante. Que você que está começando nesse universo, ou você que já é um expert, vai gostar de todas as maneiras. Queria agradecer e apresentar o meu convidado de hoje, Alexandre Barreiros, meu amigo Alê, que trouxe aqui ó, um arsenal de vinho para a gente degustar. Já estamos com branquinho em taça. Obrigado, viu, Ale? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vini. Um prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra. E, como você falou, parceria de longa data aí, que a gente, se Deus quiser, vai durar muito tempo ainda. Vamos estar sempre caminhando junto. Com certeza. E como eu falei, o cara não soube brincar. Era uma garrafa, ele me mandou mensagem na sexta-feira: que vinho que você quer? Eu falei: não, escolha você que entende mais do que eu, tal. Não, beleza, vou trazer. O cara trouxe 5. É esse o detalhe. Então a gente vai passar por um branquinho. Óbvio que não vamos tomar 5 inteiros, porque senão não acabaria o podcast. Mas a gente vai brincar bastante aqui. Vocês vão descobrir muitas coisas legais sobre o mundo do vinho, com esses rótulos diferentes que o Ale trouxe pra gente experimentar. Né? Então, assim, hoje, gente, num podcast, como que é normal? A gente abre falando de um vinho e depois muda de assunto. Dessa vez nós vamos inverter, porque vai ser de vinho o programa quase que inteiro. Óbvio que nós vamos falar da nossa amizade, de como nos conhecemos, das profissões e tudo direitinho, mas o foco então é principalmente vinho. Eu vou, dessa vez então, começar falando dos nossos patrocinadores para agradecer todo o apoio que tem nos dado aqui para que esse programa vá para o ar e que cada vez mais as pessoas gostam do programa. E que você quiser ser patrocinador, entre em contato com a gente também. Então eu queria agradecer ao Quitandão, a SM Serviços, Sávia Advocacia, Empresas Magi, Magi Fiat, Fazenda Tucunduva, MN Imóveis Conceito, Simplifica Marketing, Maria Alice Consultoria, Casa Vessalton, Mamba Produtora Audiovisual. Tem alguém que eu esqueci, Mamba? Ih, olha lá, se tiver deu ruim pra mim, hein? Mas enfim, qualquer coisa se esqueceu, a gente vai atrás aqui de mandar. E sempre quem é esquecido tem mais visibilidade, né? Então essa parte boa. Porque a gente tem que voltar, legenda, aparece mais. Graças a Deus é muita gente. E Smart Food, lembrei. Smart Food, acho que eu não tinha falado. Então a Smart Food é uma empresa de alimentação industrial para indústrias, um produto muito bacana. Dito isso, pessoal, agradecer. Vamos começar o nosso programa. Ale, obrigado por ter vindo. E foi um pedido realmente dos nossos telespectadores. Não é telespectadores que é de televisão, né? Mas não é, né? Como que é a Mamba que fala? Espectadores ou telespectadores? Sei lá. Quem assiste a gente, quem acompanha a gente aqui no podcast, que a gente falasse um pouco de vinho, porque tem muita gente que realmente não se interessa pelo tema, mas tem bastante gente que cada vez mais quer aprender dos vinhos, curiosidades, a gente sempre estava contando. E eu falei isso para ler, e como eu já disse, o cara veio com 5 vinhos aqui. A gente... O que você colocou primeiro pra gente aqui, Ale? Fale primeiro desse vinho que você já tá em taça pra gente ganhar tempo, porque tem muita coisa. Vamos lá. Primeiro vinho que a gente tá tomando aqui junto, Vini, hoje, é um vinho branco do Douro, de uma vinícola chamada Quinta dos Frades. Esse é o Vinha dos Santos Branco, tá? Opa! Desculpa, vou interromper. Vinha dos Santos, gente. Que bom que o nome calhou, porque eu tava na minha cabeça que eu precisava fazer uma homenagem para o mestre da comunicação, Silvio Santos, e tinha esquecido. Pronto. Então, graças ao nome do vinho. Gente, queria aqui deixar registrado quem sou eu na história, mas eu queria muito falar do Silvio Santos. Acho não, tenho certeza, o maior comunicador da história desse país. Talvez um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que nos deixou neste final de semana. O programa, como vocês sabem, é gravado, ele vai no ar daqui uns 10 dias, mais ou menos, então vocês vão estar assistindo. Mas acho que com a perda de Silvio Santos, todo mundo perdeu um pouquinho.
daquele almoço de domingo, cada um com o seu programa preferido, do Topa Tudo por Dinheiro, das pegadinhas. Enfim, tanta história legal do Silvio Santos, um exemplo para todo mundo, um cara fantástico. Quanto mais a gente assiste, né, os programas, as histórias, as homenagens a eles, a gente se rende a esse brasileiro incrível que nos deixou. Então, Silvio, vá com Deus e obrigado por todo o legado que você deixa para o Brasil, no modo geral. Então, Vinha do Santos, vamos homenagear e brindar Silvio Santos. Então, E agora, um brinde vamos ao brindar. Silvio. Então. Brinde ao Silvio. Saúde. Viva Silvio. Viva. Cenoura Bravanel, Silvio Santos, Vinha do Santos. Conte pra gente desse vinho, Ale, Vinha do Santos. Então, esse é um produtor do Douro, de uma propriedade bastante tradicional e antiga da região, que foi fundada pelos monges cistercianos da Borgonha. Cistercianos. Isso. Então, isso aqui é uma propriedade que tem os marcos pombalinos do Marquês de Pombal, que quando demarcou a área do Douro, né, a primeira região demarcada de vinho do mundo. E essa propriedade ela contém dentro dela, acho que 2 marcos, se eu não me engano. E esse tem uma curiosidade também, porque esse é um projeto assinado, esse vinho ele tem a assinatura do Anselmo Mendes, para quem é um pouquinho mais envolvido com o mundo do vinho, com certeza já ouviu esse nome, que é um enólogo que é uma referência principalmente em vinhos verdes, né? Lá do noroeste de Portugal. Fresco, né, bem no estilo muito de vinho... frescor, exatamente. Douro é uma região quente, normalmente os vinhos carecem de frescor, mas aqui você tem um frescor incrível. Eu adorei. Tem uma graduação alcoólica moderada, né? Tem 12 graus de álcool. Acidez lá em cima. Acidez lá em cima, é delicioso o vinho. Para esse tempo que está fazendo hoje, para essa semana de calor que a gente calorão bruto aqui. Veio a calhar, né? Legal. Então é isso, para a gente abrir a conversa aqui de forma descontraída. E o vinho branco, ele é muito legal para isso mesmo, né? Eu sou muito fã de vinho branco. E o calor também que a gente tá, e eu sempre falo para os nossos clientes aqui que o Brasil tinha que consumir muito mais vinho branco, muito né? Uma coisa muito clara. E uma curiosidade, não sobre esse vinho que eu não sabia sobre ele, estou experimentando hoje, mas fui a Portugal em 2019 e... Gente, para nós aqui, a gente pega muito na história de Pedro Álvares Cabral, que conheceu o Brasil, descobriu o Brasil, né? De Américo Vespucci, essas coisas todas. Quem é famoso em Portugal é Marquês de Pombal. Deus de Portugal é Marquês de Pombal. Tudo que você vai estudar lá, que você vai visitar, qualquer monumento é Marquês de Pombal. Assim, Pedro Álvares Cabral não é ninguém. Ninguém, de verdade. Os caras nem sabem quem que é. Agora, Marquês de Pombal, que eu acho que se eu não tô louco na minha memória, foi ele que passou por aquele grande terremoto, incêndio, que construiu o país. Tá? Pode ser, assim. Também. Isso eu posso estar falando besteira, mas que ele é o cara mais famoso lá, sim, é disparado. Marquês de Pombal é o cara de Portugal. Eu não tinha essa ideia, legal, pra saber. É isso aí, Ale. Conta pra gente então, a gente já falou um pouquinho desse vinho, a gente vai começar num bate-papo mais descontraído aqui sobre vinhos, mas como que você foi parar nesse mundo? Eu sei lá o que você fazia antes, você vai falar também. E como que você foi entrar para esse mundo dos vinhos? Poxa vida, aí tá aí uma coisa que eu não sei responder, Vini, porque não foi uma carreira planejada, tá? Eu fiz diversas outras coisas em termos profissionais antes de trabalhar com vinho e talvez a parte profissional mais longeva tenha sido a direção de arte. Eu trabalhei muitos anos com publicidade, com direção de arte e foi a época que eu comecei a me interessar por vinho como consumidor. Tá? Provava muita coisa, trabalhava numa grande empresa de varejo brasileira. Pode falar o nome, né? No Grupo Pão de Açúcar, na época. E ali eu tive muito contato com vinho. Cabral. Carlos Cabral, uma referência, né? E eu acabei fazendo durante bastante tempo aqueles especiais, aquelas revistas, aqueles encartes sobre vinho, né? Que tinha, o Pão de Açúcar sempre foi uma referência, né? Nesse setor, né? Tendo desenvolvido essa categoria com muita qualidade e talvez pioneirismo, assim, dentro dos supermercados. Quem pensou, acho que, desculpa cortar, mas não sei se estou correto, eu acho que foi o primeiro supermercado que pensou em qualidade, em rótulo, em apresentação, em fazer encartes, revistas, falar de vinho. Porque antigamente, sério, assim, tipo, tinha vinho em qualquer supermercado? Até tinha, mas
eu lembro quando eu comecei a gostar de vinho, há 10, 15 anos atrás, assim, tipo, era o Pão de Açúcar era o único deserto, o único negocinho que tinha alguma coisa diferente ali, era o Pão de Açúcar. Eles tiveram uma fase onde a gestão de categorias ela foi sempre levada muito a sério. Então, era como se dentro de uma loja você tivesse várias lojas, né, setorizadas. E a categoria adega, né, a categoria de vinhos, ela sempre foi muito forte. Então, ali eu comecei a ter um contato mais próximo com o vinho, como consumidor, né, através do trabalho, eu acabava degustando e tendo a oportunidade de conhecer muita coisa diferente. E aí eu acho que fui picado pelo bichinho do vinho, porque você começa a degustar com mais frequência e você começa a se interessar. Né? E tendo a possibilidade até de trocar com o Cabral em algumas ocasiões e outras figuras relevantes nesse meio, você acaba querendo se aprofundar um pouco. Foi aí que eu comecei a fazer os primeiros cursos, mas sem nunca sequer sonhar em trabalhar com isso. Tá? Eu estava bastante envolvido com a publicidade, com a direção de arte na época, e nunca imaginei que isso fosse virar um trabalho um dia. Né? E como é que foi essa migração? Essa migração foi completamente ao acaso. Assim. Quando eu saí da publicidade, eu também voltei para o interior. Né? Aí eu tenho que voltar rapidamente lá atrás. Assim. Eu sou paulistano, né? Nascido perto do teu clube do coração, lá na rua de trás A Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior time do mundo. literalmente na rua de trás do Palmeiras, à época, e mudei para o interior com 4 anos de idade. E estudei aqui, me formei no colégio aqui e fui para São Paulo para fazer faculdade. E ali eu fiz a vida adulta, né? Fiz faculdade, comecei a trabalhar e fiquei. E aos 30 e tantos anos de idade já, eu me desliguei da agência, né? Naquela época da transição, não sei se o pessoal vai se lembrar disso, mas o Abílio Diniz vendeu para o grupo Casino, o grupo francês, e aí as agências elas eram houses, né? Eram agências internas do grupo. Aí as contas acabaram sendo pulverizadas no mercado, né? Para outras agências. Eu acabei indo com a conta para uma das agências, mas fiquei ali acho que 8 meses e aí saí. E aí eu já estava desgostoso do mercado e de São Paulo, sabe? Muito tempo em São Paulo. São Paulo é uma maravilha, mas também é uma cidade que te consome pra caramba. Ah, eu super acho. São Paulo é E bom de final de semana com dinheiro. não tem lugar melhor para você comer bem, para Sim, então. atividades culturais, enfim. Isso. Mas Final de semana com menos trânsito, exato, pegar um hotelzinho bacana e comer bem, para teatro, viver, show. para trabalhar no dia a dia, não dá. É uma cidade que te consome e eu não aguentava mais. Então, busquei o interior de novo, né? E aí eu acabei voltando. E voltando meio que sem muita perspectiva do que fazer. E aí, pô, e agora? O que eu vou fazer? E acabou surgindo a oportunidade de representar para um distribuidor de vinhos. Qual? Na época, uma distribuidora que nem existe mais, em Jundiaí, que trabalhava como distribuidor de uma importadora que ainda existe, chamada Berkman. Berkman. Então foi o meu primeiro contato com o vinho foi através desse distribuidor. Eu representava ali para alguns clientes e tal. E foi justamente no momento em que eu estava saindo de Jundiaí, para onde eu fui morar quando saí de São Paulo, e indo morar em Atibaia, que é onde eu tô até hoje. Né? É uma casa deliciosa na montanha, eu conheci lá. Eu vou estar fazendo acho que quase 6 anos que estou em Atibaia agora. E desse momento com o vinho até hoje eu não parei mais, né? É o que você falou mesmo, é verdade, é o bichinho, né? É. É um negócio muito louco, assim, porque, tipo, eu também comecei do nada ali, vou fazer 3 anos agora que eu trabalho com vinho. E, cara, a gente até desceu aqui antes de começar o programa, né? Sim. Foi ver a loja, a gente falou, nossa, você tem noção, você lembra como que era, tal, quando eu te conheci? A gente se conheceu, você nem tinha loja eu ainda. nem tinha loja ainda, quando eu conheci o Ale, ele foi na minha casa, por intermédio de um grande amigo, Francisco Diegues, um grande abraço, nosso querido amigo em comum, que se não fosse ele... Não, nós teríamos nos conhecido, na verdade, que a gente conheceu antes por causa disso, mas descobrimos que tinha um amigo em comum, que era o seu Francisco. Vale um parênteses, posso fazer? O seu Francisco, eu trabalhei com ele. Sim, então. Representando ele com a marca de cerveja que ele tinha. E, então, assim, eu conheci o Ale e é muito legal. E falando dessa parte de como entrar pro mundo do vinho, tô fazendo 3 anos agora no mês de agosto. E é realmente um bichinho, né, cara? Você vai descobrindo, e como ele é um mundo infinito de possibilidades, sim, que por mais que você queira experimentar, estudar, você não vai conseguir alcançar 1% das coisas, então é muito gostoso.
E além de tudo isso, no caminho a gente faz grandes amizades e vamos falar bastante disso. Verdade. Então é isso aí. Então, e aí hoje você, ali pra gente mais ou menos, não finalizar, que nós vamos falar muita coisa, mas nessa parte comercial você representa quantas empresas? Então, aí eu acabei construindo a minha, posso chamar de carreira já, nessa área, de uma maneira um pouco, na época, bastante peculiar, diferente. Hoje em dia tem muita gente fazendo isso, mas o mais comum era um representante comercial ter uma marca, né, e trabalhar exclusivamente aquela marca. Então, o cara fechava uma parceria com uma importadora ou com uma vinícola nacional, né, e ele era o representante daquela marca numa determinada região. E eu não sei por que, não me pergunte, mas eu nunca quis trabalhar exclusivamente para uma empresa só. Então eu comecei a montar um portfólio de vinícolas, de importadoras, que eu pudesse representar, que não conflitassem uma com a outra, né? E acabei tendo essa. Por isso que hoje a gente, inclusive, faz muito negócio junto, porque são diversas empresas que eu Então, mas represento. isso é muito legal mesmo, representar diversas empresas, mas também, como você falou, talvez nem sabe o motivo, mas isso é interessante, porque se você pegasse uma importadora grande, isso não aconteceria em hipótese alguma. Né? Nenhuma importadora É, grande ia te proporcionar, viu, ó, faz aqui. Mas você, de uma maneira que eu conheço o seu portfólio, né, eu conheço com quem você trabalha, você foi pegando ali umas importadoras pequenas, todas diferentes entre elas, né, que tem... sim. E que foi casando e foi dando certo isso, né? Exato. Eu sempre fui um pouco lendo o que o mercado estava buscando, né? E as oportunidades que eu via que tinha, o mercado tinha carência de determinados produtos, e que eventualmente uma grande importadora não teria tudo aquilo no seu portfólio. Normalmente uma grande importadora exige uma exclusividade também, né? E era algo que eu não queria. Acho que eu não queria ter chefe também mais, sabe? Aquela coisa. Então, eu fui buscar esses pequenos e médios importadores, como você falou, aonde eu pudesse conversar com os donos, com os Sim. proprietários, né? Onde eu tivesse uma relação mais humana Entender a com história eles. da empresa, E né? não Qual que aquela é coisa super burocrática que você fala, puta, tem que falar com o gerente, tem que falar com o coordenador, você não pedir a consegue fazer bênção de todo nada, mundo, aí você fica exato. travado, exato. Então, foi assim e está funcionando já Que há algum legal. tempo. Lógico, tem mudanças no percurso que são necessárias, pequenos ajustes, alguns parceiros que eventualmente se acredita que vai funcionar e que Sim, não isso é dão normal, certo, né? outros que você tem um período bacana, muito próspero e uma história muito bacana, mas que uma hora o ciclo se encerra. Mas estamos aí. É isso aí. Gente, se você ficar olhando pra gente, a gente vai toda hora. Sim, é porque tá cheio de bichinho, tá? Tem uns mosquitinhos aqui Tem por uns causa da luz, mosquitinhos chatos por causa da luz e tá muito calor hoje, nesse dia de gravação. Então é por causa disso. Então não é porque a gente tá toda hora desse jeito. E só te interromper um minutinho para falar desse branco de novo. Ele ganhou temperatura, né? Ele esquentou em taça, óbvio, porque está muito quente hoje, mas ele continua fresco, Não, impressionante. é um vinhaço muito interessante, muito fresco. Ah, Eu adoro acidez, então eu gostei muito do vinho que você falou, 12% de álcool, tá leve. ah, É um vinho pra tomar em quantidades tá absurdas. bem gostoso mesmo. É isso aí. De- Ale, eu queria que agora, então, Vamos você lá. começasse a falar pra gente qual que vai ser a sequência, o que, que nós vamos fazer com esses vinhos, e depois contar um pouquinho de cada um deles enquanto a gente vai bebendo. Porque ele vai explicar por que, que a gente tem duas taças diferentes, nós vamos abandonar essa taça de vinho branco agora. Tem muito pra ele falar agora é com ele aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho Mas então, ó, eu tenho liberdade com você, então eu vou por falar. favor. Por favor, não vai daquela hora chata, Não, desinteressante, tal, porque senão as pessoas vão parar de assistir o negócio. Então vamos falar um negócio sem dinâmico, a gente brinca tecniquez, aqui né? sem Vamos, tecniquez, vamos bacana, bater um legal. papo tomando bons É a vinhos. primeira vez que a gente vai ter decanter, taça especial, um monte de garrafa na mesa, mas a gente sabe que também ninguém quer aqui um curso mirabolante. Então vai falar um pouquinho para quem tá aprendendo, para quem já gosta, e depois a gente vai contando uns causos aí. Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é dizer, dito que eu trabalho e represento diversas empresas, dizer que seria impossível trazer vinho de todas elas, tá? Lógico. E que a escolha foi completamente aleatória, tá? Era alguma coisa que eu tinha disponível, ou de amostra, ou de vinhos da minha adega pessoal, e eu trouxe aqui para esse bate-papo contigo, tá?
Bom, a gente tomou aquele branco, tá terminando ele agora, do Douro. E aqui a gente tem mais 4 vinhos diferentes, tá? Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, assim. Isso, daí depois você vai se aprofundar quando a gente estiver Isso. bebendo eles. Então aqui a gente tem um vinho argentino da variedade Petit Verdot, é um biodinâmico Crontiras Explore Petit Verdot, tá? Nós temos Petit Verdot é uma uva que tá começando a ser conhecida. Eu tô falando pelos meus clientes, né? Pro mundo do vinho mais. Mas assim, a gente tem uma pedida inicial de Petit Verdot, um vinho mais encorpado, né? Uma uva mais é uma caça encorpadinha. bordalesa do corte bordalês, né, tradicional, e que como varietal tem já alguma coisa, Não principalmente na tem, mas Argentina e não... um pouco no Chile, mas de fato eu acho que uva tem uma coisa de moda, né? Você tem a fase da moda do Cabernet Franc, daqui a pouco é o Petit Verdot, daqui a pouco, Aqui né? tá rolando muita moda de Shiraz agora. Olha só, então, eu adoro Syrah, eu sou muito, muito fã. Bom, depois nós temos também aqui um vinho nacional do Vale dos Vinhedos de Garibaldi, da Tenuta Fopa e Ambrósio, o Insólito, tá? Que é um blend É um vinhaço. de uvas e de safras, você já conhece, a gente já teve a oportunidade de fazer um evento aqui com os vinhos deles, que oportunamente a gente vai E falar tá vendendo mais muito também. bem esse vinho, o pessoal tá adorando o vinho. Todo mundo que Esse compra é um se espetáculo. apaixona, viu? Esse vinho é espetacular. Aqui nós temos, não podia deixar de ter, né, um Malbec brasileiro, é super fã de Malbec, né, mas aqui temos um Malbec bem diferente. Esse aqui é um Highlander Malbec, que é um Malbec do Vale do Uco. Ale, se você quiser, ó, Olhar pra lá. ali, porque daí a Tá. galera vai ver o rótulo, Perfeito. ver você, Então vamos ver lá. tudo, né? Esse aqui é o Highlander Malbec, tá? É um Malbec do Vale do Uco, de Tunuian, Los Chacaies. São vinhedos a 1.100 metros de altitude, aproximadamente, aos pés da cordilheira. Então, é uma região de grande amplitude térmica, né? Confere muito frescor ao vinho, mantendo a acidez, né? Então, você tem 14,3 de álcool aqui, é um álcool bom, né? Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre ele daqui a pouco. Esse vinho tem uma curiosidade interessante, depois eu conto também, não vou queimar a largada aqui. E por fim, mas não menos importante, das 4 garrafas de tinto que a gente tem aqui, o Erasmo. Erasmo é um vinho chileno do Vale do Maule, tá? E esse vinho tem uma curiosidade também, que ele é produzido pelo Conde Maroni Cinzano, da Itália, o proprietário. Você faz assim, Zeno? É da família que era detentora do Cinzano, né, da marca Cinzano. Hoje não são mais os proprietários, mas é uma família que tem muita tradição no ramo de bebidas. Hoje eles são proprietários da Coldortia em Montalcino, na Toscana. E esse aqui é um blend bordalês produzido no Maule com características que congruentes a Brunello, tá? Então tem algumas E que ano que é curiosidades. esse vinho, né? Esse é um 2010. Ah, gente, então Tá. só pra vocês entenderem, lembra? Num dos episódios recentes com o Christian e com o Juliano aqui, a gente falou de vinho. Quanto mais velho, melhor. E eu te expliquei que não é o caso, que não necessariamente, muito pelo contrário, vinhos frescos. Mas aí hoje, por exemplo, nós vamos tomar um vinho que já tem 14 anos em garrafa, que tá lindo, tá maravilhoso, porque é um vinho que é feito para isso. É feito pra isso. É um vinho que pode envelhecer. E Mas também tem um limite, né, Lê? Esse vinho aí, Tem. você acha que dura mais? 10, 15 anos? Acho que não. A gente vai não poder sei, né? dizer hoje. Eu acho que ele não é eterno, né? Tem a sua vida aí, seu ápice. Talvez ele já esteja no ápice, a gente vai tirar essa dúvida daqui a pouco. Mas tem uma curiosidade interessante que esse produtor, ele não lança os vinhos para o mercado com menos de 10 anos de garrafa. Então hoje a safra mais nova que tem disponível é 2014. Você não encontra 2015 no mercado. Caraca, ele espera tudo isso. Ou seja, ele envelhece o vinho para você. Você que gosta de um Já vinho, compra pronto. você já compra pronto. É porque eu vejo muito aqui, isso a gente sabe, que veio um vinho de uma safra especial 2020, 2021. Cara, que nenhum cliente espera. Sim, exceto quem tem uma adega muito grande, gosta muito dessa parte, mas a maioria, legal, mas o vinho é bom, o vinho é bom, então vamos lá, vamos tomar, né? Então esse daí que é 2010, Ale, explique pra gente aqui, ó, por que da importância desse artefato aqui que nós pegamos, que é o decanter. Vamos lá. Né? Então, fale aí o que você vai fazer. Bom, o uso do decanter, eu costumo dizer que é sempre opcional, é uma coisa muito particular, né? Em geral, mas ajuda bem. Em geral você usa o decanter em duas situações, ou para decantar, que é
fazer com que os sedimentos do vinho se depositem no fundo desse recipiente aqui, para que não turvem o vinho em taça, e não fiquem na hora de você degustar, ou para aerar o vinho, né? Que é para que aquele vinho que tenha ficado engarrafado durante muito tempo, ele tenha contato com o oxigênio e ele melhore a tua experiência, tá? Aqui, além do decanter, a gente vai ter uma outra experiência interessante, que é o seguinte, como ele é um 2010, tá? A gente também vai usar a pinça, o saca-rolha pinça, para poder abrir o Mamba, agora que eu acho que é legal você fazer essa gravação aqui, ó, dele abrindo pertinho. Quer fazer um close aqui, ó? Fazendo aqui uma produção, eu posso levantar ou vai cortar se eu levantar? Não, pode ficar aí, ó, mas ó. Então vamos lá, ó. Vamos encaixar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, tô apanhando, que normalmente eu faço isso de pé. Mas vamos lá, ó. Não, tudo bem, vai dar. Aqui. Então é por quê? Porque esses vinhos que estão há mais tempo, a rolha seca, né? Então, às vezes não é nem... Então há necessidade de utilizar. Às vezes não é nem que resseca, Vini, porque assim, nesse caso, esse era um vinho que você tava vê na que ela minha não tá. adega, e ele tava deitado, então você em vê que ele contato não tá. com o vinho, a rolha não resseca. Mas é uma rolha que vai ficando frágil, né? Porque imagina que ela já tem 14 anos, né? Ela é feita para durar, tá? Mas ela pode colar no gargalo, e ela pode dar uma esfarelada na hora de você tirar. Esses vinhos mais antigos esfarela bastante. Aqui a gente vai com cuidado, ó. A gente vai tirar ela vai sair. E ó, imagina que lindo que vai ficar esse take agora colocando no decanter. Aqui, ó. Ó, a rolha tá perfeita. Incrível, tá? Problema nenhum. Ó. Linda. Então, vamos lá. E aqui a gente vai então colocar um pouquinho dele aqui. Deixa eu dar aqui para vocês. Todo um balé. Tem um pouquinho de técnica. Você falou para não ser muito técnico, mas tem um rito aqui que não dá pra gente ignorar, né? Nossa, eu tinha esquecido até como essa taça é leve. Eu já vou... Isso é legal, lá. Esse é um take bacana. Então, pessoal, assim, bastante gente quer saber sobre decanter, entender se é necessário decanter ou não. Não é obrigatório para todos os vinhos, mas existem vinhos que é muito importante você fazer essa parte. Seja principalmente pela aeração, pelos sedimentos, alguns vinhos mais antigos têm alguns sedimentos nele. E é muito legal de a gente ver a diferença que nós vamos falar para vocês aqui da primeira taça para a última. Porque o vinho abre, né? Ele abre aroma, ele muda completamente. Sim. E entrega muito mais, né? Sim, inclusive aqui, ó, se você reparar, eu nem coloquei tudo, porque a gente vai usar ele muito mais como aerador do que como decanter, tá? Então, se tiver algum sedimento, ficou aqui no fundo da garrafa, depois no final a gente pode colocar na taça e ver. E testar, tá? Legal. Então, o legal desse daqui agora é a gente deixar ele dar uma... A gente pode colocar na taça, até porque na taça ele vai respirar, e a gente tem até uma curiosidade para falar sobre essa taça também, né, Vini? Cara, essa taça é incrível aí, o Ale trouxe essa taça faz um tempo pra gente. Essas coisinhas tem mesmo. Uma vez estourou um espumante aqui, abrindo e tal. E porque a gente tava tomando o vinho branco numa taça de cristal maravilhosa, que a gente gosta de usar. Mas esta taça aqui, por sinal, ela é muito especial, né, Ale? Fale um pouquinho dela pra gente. Legal. A gente tá tomando hoje, tá degustando numa taça chamada Gabriel Glass. Saúde. Uma taça standard de cristal, uma peça única, austríaca. Essa taça ela foi desenvolvida para que você tivesse uma experiência bastante interessante de degustação, tá? Então, tem muita engenharia contida numa taça dessa aqui. E realmente isso é bem diferente se a gente comparar com o aroma muda, né? Completamente. Cara, que aroma complexo. Assim. Isso aqui tá muito legal. Posso falar uma besteira? Pode falar o que você quiser, não tem besteira. Aroma... Não, porque assim, tem aqueles montes que a gente fala que a gente sabe, fruta, madeira, tal, cheiro de sauna. Tem um canforado, né? Isso, tem sim. Tem sim, eu sinto terciário já, assim, aqueles aromas de couro, tabaco. Tabaco. Tem bastante coisa aqui, aquela charcutaria, né? Não, isso aqui tá lindo, como tinha que ser.
Mambá, você pega essas duas tacinhas pra gente aqui, querido, por Eu favor? nem sei Pra se não é o atrapalhar primeiro aqui. vinho que a gente deveria tomar, talvez. Não, acho que não, mas acho que na verdade É. vai ser interessante, pessoal, pra vocês entenderem que assim, acho que talvez ele seja o vinho mais complexo de todos que nós vamos tomar, ou não. Mas nós vamos basicamente tentar reproduzir para vocês aqui a diferença dessa primeira taça que nós vamos estar experimentando para daqui 40 minutos nós vamos estar tomando ele de novo. Exatamente. Também já vamos ter tomado algumas tacinhas e a coisa vai dar Mas uma a gente floreada, não né? vai perder, né? Não A noção, pode, não não pode vamos. ser alguma. Então, saúde. Saúde. Viva. E essa taça é muito especial, ela realmente entrega todos os aromas diferentes, além de um design lindo e maravilhoso. Um cristal austríaco excepcional. Essa taça ela é desenhada para que ela tenha uma pressão negativa que o buquê dela ele é expulso da taça naturalmente, sem que você necessariamente precise fazer isso. Então, e o ângulo da taça é o ângulo das narinas, das nossas fossas nasais. Então, quando você direciona a taça para o Mas nariz... olha que legal, cara. Tipo, normalmente a gente percebe primeiro os aromas primários, secundários, para depois ir pro terciário, né? Sim. Depois de falar tudo que falou assim, agora me veio fruta. Mas me vem aquela fruta passadíssima. Quase passa. Assim, passadíssima. É. E não é nem gelé, compote, sei lá, uma curva quase passada mesmo, assim, tipo, você fala, nossa, não tá legal. Mas é muito intenso, né? Um figo, né? Aquele figo que a gente come no Natal, né? O rami. E interessante, a gente acabou pulando essa etapa, mas assim, olhando visualmente esse vinho, se a gente não soubesse o que tá tomando, você jamais diria que isso aqui é um 2014, certo? Não, 2010, nunca. perdão, que tem 14 Porque ele tá anos. com uma cor muito viva. Tá com uma acidez incrível. E eu falando já, eu vou me corrigir. Eu falei, cara, esse vinho tem muito provino. Tem, né? Tá super porque, vivo. Assim, tipo, porque ele tá muito vivo. Porque eu tomei um vinho, foi? Um 2017. Bem, muito menos do que esse, né? Eu tava conversando com o Denis. Eu falei, Denis, esse vinho já chegou ali, se bobear, já tá dando uma embicadinha pra baixo. Você percebe isso. Não é que o vinho tá podre, tá ruim ali, mas esse não, esse vinho tá... Aqui tá vivo, bem vivo. Ainda, né? E tem muito daquela banana passa, né? Aquela banana... Sim, da serra. Da serra lá, que eu acabei de descer a serra. Paraibuna. Paraibuna, que eu falei lá. Impressionante. Que legal, mas um vinho muito interessante, com uma pegada mais europeia, né, Ale? Tipo, é o tal do blend bordalês que a gente falou, e com a influência do Brunello, né? Onde é que tá o Brunello nessa história? Tá no envelhecimento em barrica e tá no tempo que o vinho, pela estrutura e pela potência que ele tem, precisa evoluir em garrafa para chegar e até falando de Brunello, que a gente não tem aqui hoje, vamos degustar, mas é legal para falar sobre decanter, que assim, tipo, é um vinho que precisa, né? Brunello. Então assim, o Brunello precisa de um decanter. Se você pegar um Brunello, abrir ali e começar a tomar, cara, ele dá uma gritada, né? Porque ele tem aquela, primeiro que já tem aquela coloração mais atijolada, né? Tem um tom mais terroso. E aí, tipo, eu lembro muitas vezes o Betão, um grande amigo meu, que gostava de, cara, tipo, se não gosta, não. Aí depois a gente larga lá 3 horas, 5 horas, problema que a gente às vezes não espera, mas se você souber igual a gente fez aqui, ó, abre primeiro, tal, coloca, cara, o vinho cresce um horror, assim, e é muito legal. Então, pra quem gosta, gente, não é obrigatório ter decanter, não é obrigatório colocar decanter, vinho, mas pra você que já quer começar a tomar alguns vinhos mais especiais, mais vinhos mais diferentes, uns vinhos mais envelhecidos, que aguenta essa parte toda que nós falamos, é legal. É legal principalmente para você mesmo perceber. Porque mesmo em garrafa isso já acontece, né, Ale? Sim. A gente abrindo a garrafa ali, só que daí o quê? A parte que entra em contato com o oxigênio é muito pequena. Aqui, olha isso aqui, ó. Você mexendo... É um outro detalhe, voltando para Gabriel Glass também. Essa taça, ela tem uma base no formato de decanter. Você pode ver que a área em contato com o oxigênio do vinho, ela é mais ampla do que aquela taça que a gente levou agora, que ela termina fina e que acaba ficando uma área muito menor, aquela que a gente estava tomando branco, né? Então também é feito para isso, para que ela funcione como um decanter. Você pode pôr o vinho nela, se você não tem um decanter, você vai servindo e vai deixando ali, vai tomando devagarinho. Cara, mas o decanter, de verdade, ele é um acessório, além de lindo e maravilhoso, muito acessível. Sim. Muito acessível. Claro. Então, assim, se você não tem um decanter em casa, se você gosta de vinho e quer comprar uma ou duas garrafinhas diferentes, compra um decanter, porque é um investimento muito, muito legal. Eu brinco que são os gadgets de quem gosta de vinho, né? Então, assim, isso aqui, né? Um saca-rolha pinça. É um luxo? Não, isso aqui é super baratinho, você encontra por
R$30 em algum lugar, às vezes até menos, né? Lógico, tem uns super caros, que são de marcas famosas. Mas isso aqui vai te ajudar a não estraçalhar a rolha na hora de abrir um vinho mais antigo, né? E a mesma coisa vale pro decanter, vale para uma boa taça. Você não precisa ter 12 lindas taças em casa, caras, mas se você tiver uma, porque você gosta bastante de vinho, é legal, vale o investimento. Bacana, vale a pena. Então você encontra tudo isso aqui também na Casa Vessel Tom, fazendo merchanzinho pra nós, né? Porque senão também não fecha a conta. Esse aqui você vende aqui também, a Gabriel Glass vende aqui, o decanter a gente vende aqui, os vinhos a gente vende aqui. E o Erasmo, esse aqui eu não tenho ainda, mas assim, eu vou comprar esse vinho. O Erasmo você não vende também, mas você já tinha provado esse vinho. Já tinha provado de uma outra safra. De uma outra safra, aqui no quintal mesmo. E eu lembro que a tua... Não tinha gostado. Não tinha gostado, não é que eu não tinha gostado. Assim, eu tava... Quando a gente vai falar em vinhos especiais, a gente coloca uma... Tudo na vida é expectativa, né? Você vai alugar uma casa, vai pra um hotel, você vai fazer uma viagem, você vai comprar um carro. Quando você fala, cara, puta, peguei um negócio muito bom. E esse, puta, é bom, mas não é tão bom quanto você imagina. Então a coisa muda. Esse daí não. Esse daí entregou tudo que se espera de um vinho especial. Que legal. E que diferença, é legal falar com o pessoal, né? Pra assim, um vinho... Igual aquele outro que eu tomei, não lembro que safra que era, mas esse tá incrível. E assim, mesmo. Super acessível, tá? Eu vou te falar que para um vinho de 14 anos de idade, que fica já 10 anos guardado pelo produtor, tem em média de 18 a 24 meses de barrica, depende da safra, tá? O blend também muda de acordo com a safra. Você quando vê o preço desse vinho na Então, olha, mas é legal falar sobre isso, porque assim, se o blend muda de acordo com a safra, não estamos falando só de guarda também, né? Óbvio que o processo de vinificação é parecido igual, mas pode ser que agrade mais um ano ou outro, né? Eles são, assim, aquela história. A Erasmo, essa bodega, ela faz parte do MOVE, que é o Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile, que são vinícolas que produzem em escala humana, onde o produtor ele tem que fazer parte do processo. Tem intervenção, né, humana. Não, ele tem que estar lá, não pode ser um grande grupo investidor que comprou aquilo ali, que produz em escala, entendeu? Senão não vai fazer parte desse grupo. Então aqui você tem um cuidado com o produto diferente, tá? Legal. E isso é muito legal no vinho, né? Quando a gente sai desses vinhos mais comerciais ou desses vinhos que tem o seu papel, tem a sua importância, a gente sabe, né? E tem o seu público, mas quando a gente fala de vinhos de uma categoria um pouquinho diferente, a expressão da safra é muito importante também, né? Então quando você fala que um 2010 tem um corte X, e o 2011 um corte Y, e o 2012 um corte Z, é porque o enólogo naquela ele viu safra... a necessidade de fazer isso, exatamente, né? Ele fez ali a alquimia dele, falou, não, aqui esse ano eu preciso de mais acidez dessa casa. E vários vinhos do mundo inteiro são assim, né? Assim. Sabe que aquele Bordeaux. ano... Bordeaux, né? Basicamente é isso. Tradicionais. Ali, então agora, você tá muito devagar, eu já tomei, eu tô com vontade de tomar mais, porque... Eu tô com uma dó de tomar rápido, e também você tá mas seco aí, mas vamos lá. Hein? Então eu vou... Então nós vamos voltar pra ele, por isso que eu não fiquei com dó, não, então... Dúvida. Aqui eu vou aproveitar então que a gente tá falando sem ser chato, mas a gente tá falando de alguns aspectos técnicos, né? Porque eu queria que a gente pegasse agora um vinho, você vai falar bastante desse, nós vamos organizar, mas eu queria que a gente falasse também, explicar sobre esse e voltar lá atrás. Para aquele cara que tá começando a tomar vinho, que toma vinho suave, que assim, tipo, pra ver como que ele vai chegar nesse caminho, porque é tudo uma evolução de paladar, né? Assim, uma coisa assim. E a gente tem essa experiência, assim como eu tenho loja de vinho, a gente vê isso sempre. Sim. Porque assim, você deve ter clientes que não tomavam vinho seco quando você abriu a loja e que hoje tomam. Muitos clientes. Então é por isso, assim, agora eu queria que você falasse que esse vinho é um dos meus xodós do momento. Eu tô numa fase muito vinho nacional, só não estamos no vinho nacional porque acabou as Olimpíadas, né? Então a gente focou, foram 5 episódios, eu acho, não foi, Johnny? 4 ou 5 episódios só falando de vinho nacional, tivemos Fopambrose também, e esse vinho especial tá muito legal. Então, por favor. Esse vinho, bom, ele é talvez o vinho mais famoso dessa vinícola, né? Comercialmente falando. Como eu comentei no início, ele é um blend de 5 uvas e de safras diferentes também. Então são localidades, são vinhedos diferentes, né? Cada um com a sua característica específica de terroir e com expressões distintas, né? Cada uma entrega uma coisa para o blend. E eu queria mostrar aqui o seguinte, que quando você tem um vinho que o lacre é de cera, tá? Você não precisa, muita gente acha que você tem que fazer aquela sujeira de picar esse lacre para tirar, para poder aparecer a rolha aqui para você enfiar o saca-rolha e poder tirar ela. Não, vai diretão. Vai direto. Só que eu passei vergonha semana passada.
que Passado não, retrasado. Porque era um espumante com tampa de cera. Com lacre de cera. E era com cerveja tampa de garrafa de cerveja. Com tampa Eu Corona. tenho que cortar. Sim, Senão aí eu não tem jeito, você não achar consegue ela. abrir, sim. E aí eu fui fazer isso ao vivo aqui. É. Então realmente aí, assim, não passei tanta vergonha, mas demorou. Era no podcast também? Era no podcast, foi ao esse vivo, eu não vi foi ainda. todo mundo vendo. Esse eu não vi E ainda. a hora que o espumante foi perdendo temperatura, deu aquela vazadinha bacana. Mas faz parte, né, Ale? Faz essas coisinhas aí. Isso também tem a ver com o que você falou, né? Da litragem, do cara aprender. Aí eu tô só tirando o excesso de cera aqui para não cair nada dentro do vinho na hora de servir. Depois a gente. Depois não, Ale. Você vai servir um. Porque vamos se lá, você, vamos se você não ele, quer. então? Se você tá devagar no seu aí, você colocou então vai lá. 20 ml. Dá uma vinhadinha então para tirar um pouquinho do Erasmo daí, que ele é. Quem sabe faz ao vivo, ó. Eu achei que não tinha caído, ó. Um pedacinho da tampa de cera. Mas esse vinho é maravilhoso. Totalmente diferente. Outra coisa. Cara, eu queria de verdade que vocês que estão assistindo a gente, que estão tentando, estão gostando do mundo vinho, estão bebendo cada vez mais e melhor, tivesse essas experiências. E isso, o Ale foi o primeiro cara lá atrás que me falou sobre isso. Porque o Ale fez curso, eu fiz curso também, e curso é legal. Eu sempre acho que estudo e conhecimento é uma coisa muito importante. Mas nesse nosso universo, junto com o curso jamais separado, a litragem é muito importante, né, Ale? Então, assim, quanto mais você tomar, quanto mais vinho você experimentar, mais percepções diferentes, mais você vai poder falar. Talvez você fale uma coisa nada a ver ali, mas primeiro que eu acho, de verdade, que não existe quase nada muito nada a ver no mundo do vinho. E o legal é pra você não ficar tomando a mesma coisa sempre. Sim. Cara, que legal que você gosta daquele Malbec tradicional. Que legal que você goste daquele outra coisa, que você goste de Tempranillo, seja qualquer outra uva que você tenha preferência. Mas é sensacional isso daqui, você tomar um vinho de 14 anos, um corte bordalês produzido no Chile, um vinho que tá tipo, muito elegante, né? E depois você vem com um vinho, aquele também tá fresco, mas assim, com mais fruta, mais frescor, outra proposta, vinho totalmente diferente. Isso é muito legal. Então, para você que está começando a tomar vinho, e nós vamos falar sobre isso, de como evoluiu o paladar, mas para você que já está nessa empreitada aí, vai experimentar. Compra um brasileiro, depois um australiano, África do Sul, e vai fazendo a volta ao mundo, e vai experimentando uva diferente, terroir, passa por madeira, não passa por madeira, vai descobrir o seu gosto. Eu vejo muito que as pessoas ficam engessadas, achando que só aquele tipo de vinho presta. E o máximo que vai acontecer é que você talvez não goste tanto de um vinho daquele lado, daquele outro, mas tem muita coisa legal por isso, a mesma coisa. Eu acho que você tocou num ponto assim, eu ouvi uma vez, provavelmente em alguma entrevista desse universo, alguém dizendo assim que existe uma diferença muito grande entre beber vinho e degustar vinho, porque degustar é beber prestando atenção, né? Então assim... Mas as pessoas acham que nossa, que é de outro mundo. Não. É só isso daqui, poxa, o que eu sinto de aroma? O que eu sinto em boca, né? E não precisa de techniquez, não precisa do curso para fazer essa experiência em casa, e também não precisa, que é uma coisa que às vezes as pessoas falam de grana, né? Porra, mas é caro pra caramba. Não, se você for no supermercado, tá? E você fala assim, pô, eu gosto de Malbec. Não, no supermercado não, isso é coisa do Ale. Na casa Vessalton, pelo amor de Deus, desculpa, né? Corta. Você vem na casa Vessalton, você fala assim, pô, eu gosto de Malbec, tá? Porque você tá acostumado, brasileiro adora Malbec mesmo, o marketing. Sim, mas aí é legal, mas quantos Malbecs diferentes a gente pode dar ao cara? No supermercado possivelmente não tem isso. Pois é. Aí o cara chega aqui, o cara toma um Malbec brasileiro, o cara toma um Malbec francês, o cara toma um Malbec argentino, ou três, de concreto, ou 3 Malbecs argentinos diferentes. Então assim, essa experiência é muito legal. E essa experiência o cara consegue fazer em casa, sozinho, e perceber todas essas diferenças, né? Então, acho que tá ao alcance de todo mundo. Quem gosta, naturalmente, vai buscar isso, né? Vai buscar essas experiências. Né? E fale pra gente um pouco do insólito. Não vou te apressar a meter uma banca, mas o Mamba já mostrou ali pra mim o tempo que a gente já tá no... Tamo no osso já? A gente não, no osso não, mas a gente tem bastante lenha pra queimar ainda. Então vamos falar desse vinho, depois nós vamos entrar na história da evolução do paladar e tocar pros dois. Então acho que vale a pena falar dos meninos, né? Com certeza, essa história é muito legal. Então assim, ó, Fopa e Ambrosi, tá? O Lucas Fopa e o Ricardo Ambrosi são 2 jovens enólogos, tá?
já foram mais jovens como todos nós, mas eles têm apenas 28 anos de idade. Nossa, muito jovens. Começaram com 21, até antes disso, fazendo vinho de balde na garagem, no porão da casa de um deles. Tá? Fizeram lá 300 garrafas de um Marcelin e hoje eles produzem 80 mil garrafas de 30 rótulos diferentes. Tá? É a primeira vinícola brasileira a ter uma filial no Napa Valley nos Estados Unidos. Estão produzindo um vinho lá que eles importam aqui Os do Brazilian Brasil. Boys. Os Brazilian Boys, os guris do Napa, como eles falam. E assim, o trabalho fala por si só, né? Não. A taça fala o que esses Tá meninos estão lindo, fazendo. esse vinho tá lindo. E eu gosto de dizer uma coisa, eu não lembro se eu já comentei isso com você, talvez. O mundo do vinho, assim como outros setores, assim, também tem muito ego, né? Tem muita personalidade que começa a se achar importante, começa a ficar, né? Perder um pouco a noção das coisas. Eu acho que esses dois jovens enólogos, além de fazer um trabalho incrível, eles têm uma personalidade, uma característica que eu acho louvável, que assim, eles são muito pé no chão. Deixa eu ver a garrafa, já que Eles você tá são falando muito, eu vou ver aqui. Eles são muito low profile, enfim, eu admiro demais. Eles estão assim fazendo a coisa e construindo um negócio. E eu que tô na ponta aqui vendendo, e a gente começou a vender faz pouco tempo, tá tendo uma aceitação fantástica. E produzir o diferente, fazer o diferente, com muita qualidade, com muita entrega, com uma atenção ao produtor. É um vinho que todos eles, óbvio que o Insólito é o mais especial, mas todos eles, desde o Taglio ali que a gente vende, Sim. que é legal. A gente já falou do Taglio aqui, teve o Mamba, lembra do Puro da Roça? A gente tomou um vinho desses que foi o Taglio. Você tinha acabado de me dar a garrafa, que eu nem vendi ainda o negócio. E aquele ali é a perfeição da pizza mussarela e calabresa, né? E assim, cara, eu sou muito fã. Eu acho que tem uma aceitação muito legal. Pra gente meio que finalizar essa tecla e não desse vinho no geral, mas assim, falar antes daquele assunto que eu quero tocar muito, mas é do vinho nacional, né, Ale? Como eu tô batendo nessa tecla, como a gente tem que valorizar mais o produto brasileiro, como os vinhos brasileiros estão espetaculares. Cara, esse vinho aqui, não existe a possibilidade de uma pessoa falar que esse vinho é ruim. Não existe. Ah, mas eu gosto. Não, pode talvez não entrar no seu. Pode não gostar, no gosto pessoal. Agrado, lógico. Mas esse vinho tá muito bem feito, né? E assim. Uma coisa só cortando, sim. Se quer começar, mas é que a gente conversei sábado com um cliente aqui de manhã, que é uma tristeza ainda, né? Mas assim, tipo. Por quê? Porque talvez nem todo mundo tenha acesso. Pela parte financeira, do quê? Porque se a gente pegar Argentina, Chile, até alguma coisinha que vem de Europa, a gente tem vinhos de 40, né, 40 reais, 40, 50 reais ali, que, poxa, entregam legal, assim, tipo, eu sempre falo que o custo-benefício, primeiro, que não é só valor, então tem vinho de 300, tem um ótimo custo-benefício, mas a gente tem vários vinhos importados, de 40, né, que são muito legais para você tomar numa terça-feira despretensiosa, ou para quem tá começando, e eu tomo também, não tem problema. E o Brasil não tem isso. Os vinhos brasileiros é muito difícil você encontrar um vinho relativamente bem barato. Sim. Bom. Só que você não precisa ir tão longe. Você já começa ali a partir de 80, 90, ter vinhos legais. Sim, sem dúvida. E vinho de 100 e pouco, muito excelentes. Bom. Eu acho que... Então, assim, mas a gente tem que bater nessa tecla do vinho nacional. Sim. As pessoas tentarem consumir mais vinho brasileiro. Eu acho que cabe um parênteses aí sobre isso, né? Faz parte dessa reflexão que você está falando, falar um pouquinho do mercado do vinho no Brasil, porque assim, primeiro, comparar Argentina e Chile com o Brasil, em termos do que entrega em taça por faixa de preço, é uma distorção, porque o vinho argentino e o vinho chileno ele tem um subsídio e ele não paga imposto de importação para chegar aqui, né? Então, quando você compara um vinho de 70 reais chileno com um vinho de 70 reais brasileiro, a comparação é injusta, porque esse vinho de 70 ele tinha que custar 120. Então, você teria que comparar um vinho de 70 chileno com um de 120 brasileiro para ser a mesma categoria de produto. Aí o Brasil humilha. Exato. De verdade. Exatamente. Então, esse é o primeiro problema. Tem uma questão até anterior a essa, que é o seguinte, a gente tem a síndrome do patinho feio, né? O brasileiro tem isso, a gente tem que, né, reconhecer que a gente acha que tudo que vem de fora é melhor, né? E que a gente, né? Então, assim,
É interessante até uma experiência que você pode fazer aqui com os teus clientes em alguma ocasião, botar para o cliente provar um vinho brasileiro às cegas, sem ele saber que ele está tomando um vinho Mas não tem brasileiro. como. É. A chance do cara não gostar, tipo, não achar esse vinho espetacular é zero. Não, eu já fiz eventos com 8 rótulos brasileiros às cegas. Mas eu olhei, isso mudou deixou muito do todo cara, mundo- porque assim, tipo, eu lembro no começo, quando eu abri aqui, a gente imagina, por esse preço eu compro vinho argentino, vinho não sei o que, não sei o que lá. Cara, a gente tem hoje muita procura por vinho nacional. Sim, sim. Já As é uma pessoas realidade. estão valorizando. A gente Já não é mais tem uma muito- promessa, a gente já é uma realidade. Não, é. e cada vez E mais. só Eu fui melhora. na Sul, lá na Wine South America, que vai ter agora, que foi cancelado esse ano por causa das chuvas, e vai ter ano que vem. Cara, e assim, a produção dos caras tá muito. Até muito o legal. enoturismo, né? Tá É, super desenvolvido, tá exatamente. muito bacana mesmo. E tem um outro ponto também que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte, é o custo Brasil, né? Sem dúvida. Isso sem dúvida. impacta demais no preço do produto. Eu não vou nem entrar nessa parte chata, mas assim, Se a gente entrar são os nisso aí, impostos, enfim, tem muita coisa. Então, assim, tem que valorizar o que é feito aqui em casa, que está sendo feito com muita sendo bem seriedade feito, e né? qualidade, exato. legal. Tanto que essa vinícola, por exemplo, é a vinícola mais pontuada pelo James Suckling, que é um crítico internacional do Brasil, né? Então, isso mostra que o reconhecimento já é internacional. Sem dúvida, né? sem dúvida. Não, a gente já hoje tem uma realidade. Nós vamos ter que passar para os outros Vamos votos. para o próximo. Vamos lá. Aqui. Senão a gente Mas fica até enquanto amanhã. você vai pegar ele aqui, porque você já tem uma aqui, eu queria falar agora, porque a gente tem um público muito grande ainda. A gente até falou, a gente tem um grupo do WhatsApp da Casa Vessalton, e a gente tem muita gente iniciando no mundo do vinho. Tem gente que já está há muito tempo nessa caminhada, tem gente que gosta de vinhos mais especiais, mas tem muita gente que hoje cada vez menos aqui vem, mas começa com suave, depois vai mudando o paladar, vai tentando entender um pouco mais, e aí a gente depois vai tirando do suave, indo para um meio seco, que não são muitos ali que a gente quase não tem, mas a gente tenta. Eu sempre falo que um portuguesinho bem frutadinho de Sim. entrada ali é legal, ó. O vinho de transição, né? E depois as pessoas vão aprendendo e gostando cada vez mais. E eu queria que a gente desmistificasse isso, porque tipo, é bebida de chique, é bebida de rico, cada vez menos, que eu falo Cada muito vez claramente isso. Cara, eu tenho aqui vinhos a partir de R$ 45, muito legais. E uma garrafa de vinho equivale a quantas garrafas de cerveja? Sim. É mais barato, né? Sim. Então a gente tem tudo isso aí para as pessoas experimentarem. O caso é experimentar. Então eu gosto de vinho doce. A primeira vez que você tomar se você gosta de vinho mais suave, doce, primeira vez que você toma um vinho seco, pode gritar. Sim. E é normal, né, Lê? Mas assim, essa transição de paladar, começar a experimentar um meio seco e depois ir mudando. E quantas pessoas que vinham aqui hoje, cara, e assim, tomam vinhos complexos pra caramba, que às vezes eu falo, nossa, nem eu E sou que não tão imaginavam fã assim, que iam gostar disso que um vai dia. aprendendo, né? É que nem. Não sei se você toma café. Tomo. É a bendita transição do café. Exato. sem Depois que você açúcar, começa né? a tomar Não café existe. sem açúcar, você nunca mais toma Não café com existe. açúcar. Exatamente. Exato. Assim, eu e a Bruna, né, a gente toma sem açúcar. E eu lembro quando eu comecei essa ideia da transição. Eu tomava sempre com muito pouco adoçante, mas eu tomava com umas 3 gotinhas. Aí eu fui pra 2, eu fui pra 1. E aí, cara, de uma pra 0 foi difícil. Caramba, cara, mas é muito amargo, não sei o que, é ruim, não dá certo. Hoje, assim, é uma coisa impensável. Sim. Quando eu vou no lugar que tem café com açúcar, eu falo, obrigado. Exceto se prefiro for por não tomar educação. também. Assim, mas nem por educação mais. não, acho. depende, tem alguns lugares que tem que tomar por educação. Mas e você Mas começa isso, a perceber o paladar, o sabor do produto. Né? Porque o açúcar, ele, de certa forma, ele mascara. Mas, E cara, ele uma mascara, qualidade inclusive, ruim. defeito. Então, assim, só que o paladar do brasileiro é pro doce, né? Historicamente, né? A gente tá do país do açúcar, né? Da cana, né? Então, assim, tudo é doce. E o paladar do brasileiro é habituado a isso. E se a gente for pensar no vinho, né? Ainda mais a gente aqui no interior... Tinha o vinho de garrafão. Um vinho de garrafão, né? né? Um vinho feito de uva de mesa, né? Então, assim, de fato, como você falou, tem que haver uma transição. Se você pegar uma pessoa que só toma vinho suave, né? E você der um vinho desse, vinho desse... Você tá dando a pior bebida do mundo pra Exato, ela. Em vez de você falar assim, não, viu, vou te dar o vinho mais caro e tudo, não faça isso. Por isso que eu falo direto. Você não tomou o vinho... Não. Se a pessoa não sabe tomar vinho ainda, né, ou não foi experimentado, não vá começar com uma potência, um negócio, vai fazendo aquela transiçãozinha bacana. Ela pode começar a tomar um Primitivo. suave. Não, ela pode, tem até um caminho interessante, ela pode tomar um suave de vitis vinífera. Sim. Que já é legal.
A gente tem aqui. Vocês têm aqui. A gente tem Então aqui. ela já vai tomar um vinho de uma coisa superior Não, a e esse que vinho de aí, garrafão. mas sabia que é literalmente aí que começa a transição. Sim. Porque a gente vende muito esse suave de vinífera e a pessoa que toma fica apaixonada. Sim. Porque é muito superior ao que ela tá acostumada. Lógico. E depois ela mesma quer mudar. Ela, puta, mas tem melhor? Eu falo, não, tem muita coisa Aí melhor. você vai para os meios secos, né? Como você falou, um português ali, ou pô, tem até alguns nacionais e tal. Às vezes um espumante moscatel ajuda nessa transição, Sim, né? sim. E é um caminho sem volta. Sem Paladar, gente, eu vou falar uma frase pra você esquecendo. Paladar não retrocede. Não. Depois que você for experimentando os vinhos mais secos, mais especiais, você não vai voltar a tomar aquele. Não vai. Ah, mas eu gosto. Não vai gostar mais. Ah, mas não tenho certeza. Tenho certeza. Isso é um fato. E isso é muito interessante, essa parte toda. E você tem. Eu falo muito isso. Eu tenho muito discernimento, sei lá, se é foco, porque eu não. Eu, óbvio que eu gosto do que é bom e experimento muita coisa boa. Mas como eu trabalho com isso, eu ainda tomo bastante vinho relativamente normal, mais de entrada, de valores, porque é a realidade do meu público. Você tem até que saber se é bom Então ou não adianta eu ficar tomando vinho mais caro, esse é lindo e maravilhoso, e não saber vender e não saber o que eu estou entregando do vinho mais simples. E que são muito bons, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Nós vamos falar de qual agora, Lê? Esse aí é biodinâmico, orgânico, tudo um pouco. Esse aqui é um biodinâmico, é o Crontiras, o Petit Verdot que a gente falou lá no início. Gosto muito da uva Petit Verdot. É uma uva, não sei como que é esse, não tomei. É uma uva normalmente mais encorpada, né, Lê? Eu gosto muito de Petit Verdot com cordeiro, acho que é uma combinação... É legal. Olha a cor desse vinho, gente. Ele é bem estruturado. Não sei se pelas câmeras aí, mas eu acredito que dê pra perceber. Deu, Johnny? Pra perceber a diferença, que os outros eram mais claros, esse aqui é bem mais escuro. Esse aqui a gente já tinha aberto antes, ele também um lacre de cera, tá? É da garrafa borgonhesa aqui. E é um vinho bem interessante também. A gente tem 14,7 de graduação alcoólica aqui. Mas tem uma acidez muito legal. Mas ele tem muito álcool, né? Não é? Ele tem bastante álcool, mas você vai ver que ele tem uma acidez mas ele tem um nariz lindo, né? Ele tem um nariz... É um vinho muito agradável. Esse é de um outro parceiro. Cara, ele tem nariz de uma especiaria mais adocicada, tipo uma canela. Vamos lá. Isso provavelmente proveniente da barrica. Aqui a gente tem 12 meses de barrica nesse vinho. Eu senti um aroma mais adocicado, assim, uma especiaria, sabe? Um cravo. Pode ser. Esse vinho tava no Coravim, né? E a gente abriu hoje, mas ele tá bonito. O mais legal, olha, é que até agora a gente já tá tomando coisas tudo muito diferentes. É assim... são universos... Embora a gente tá tomando só América do Sul, né? Brasil, Argentina e Chile, não é isso? A gente começou com o Velho Mundo. A gente começou com Portugal, branco, com um branquinho. Mas aqui sim, os tintos são todos da América do Sul. Mas estão muito elegantes, vinhos muito legais, e eu acho que é isso. O que a gente já tava falando é experimentar, né? Explica pro pessoal ali o que é um vinho biodinâmico. Putz, o biodinamismo eu não vou entrar muito a fundo também. Então não temos nem tempo e nem queremos. Não, né? e eu nem. Não vai ficar bravo comigo. E eu também não sei. Então, assim, eu dizer que eu vou discorrer sobre a biodinâmica. Mas viu básico. Não, assim, eu vou. A forma da lua. Basicamente o biodinamismo é uma ciência desenvolvida por um alemão, Rudolf Steiner. Aonde ele utiliza de um microcosmo, vamos dizer assim, né, para equilibrar as energias daquele local. É um vinho da galera good vibes. Então né? assim, tem um pouco... Mas tem muita coisa legal. Tem esoterismo e ciência juntos, tá? Mas então assim, o cara usa a fase da lua, ele enterra chifre de boi com esterco, com preparado de ervas e tal, para fertilizar aquele vinhedo. O que eu falo sobre tudo isso, de vinho natural, vinho biodinâmico e vinho tradicional, cara, tem coisa boa em todos esses negócios. Tem vinho biodinâmico. Tem vinho bom e ruim. Em qualquer coisa, lógico. Em qualquer país, em qualquer formato de vinificação. Uma coisa é fato, vinho. Então, assim, vinho biodinâmico é bom? Não. Vinho natural é bom? Não. Pode vinho ser ou não, depende Pode ser ou não. Mas uma coisa acho que é bom. Eu gosto. Eu me agrada, porque eu acho que ele tem... Eu gosto da rusticidade dos vinhos naturais, biodinâmicos. Eu vou além. Eu acho que tem uma filosofia que é o seguinte. Isso aqui sempre vai ser um produto mais limpo, tá? Vamos pensar que isso aqui é alimento, tá? Vai ser um produto mais saudável para você
do que outro que está cheio de química. Então acho que a filosofia por trás, que é o Legal, mais importante, é legal. Aí vai ter defeito, tá contaminado, aí é outra coisa. É outra coisa. Mas assim, por princípio, o produto orgânico, natural, biodinâmico, ele vai ser sempre melhor, se for bem feito, Se for bem do feito. que um cheio de É química. que o problema é esse daí, tipo, aí as pessoas generalizam, pegam uma coisa que é mal feita e... Não, durante muito tempo, essa categoria de vinhos, isso eu posso afirmar, ela sofreu demais, porque ela era feita, como você falou, pelos hippies da enologia, que não tinham ainda técnica, não dominavam toda essa coisa da asepsia dentro da adega ali. Então havia muito defeito, havia muita contaminação. Hoje isso mudou completamente. Não, sem dúvida. Né? Então hoje você tem muita gente querendo esse tipo de produto. Sim. E tem gente que inclusive só toma se for orgânico. E só vai crescer. E vai deixar de ser um diferencial e vai ser obrigatório. Ele coloca menos pra mim, é sacanagem. É só pra eu ficar tendo que repetir. Ele toma mais rápido que eu. Mais rápido nada. Vocês estão aí nos bastidores. É que dessa vez é o primeiro podcast que eu falo menos, gente. Graças a Deus. Tô falando muito, é isso? Então eu parei. Não, pelo contrário, não, porque você tá falando especificamente de cada coisa. E eu acho que é legal a gente realmente discorrer sobre todo esse universo, cara, porque é infinito, né, Ale? Sim. A gente tem milhares de processos de vinificação, não. Vários processos de vinificação, milhares de uva. Vários locais de produção. Tá maravilhoso esse espetacular. vinho. Tá espetacular. Tá muito gostoso mesmo. E pensa que isso aqui... E ele entrega muita fruta. E pensa né? que isso aqui... Ele passou por madeira, pelo que você me falou. Sim. Mas não parece. Pensa que... Não, super integrado. É fruta em primeiro plano. Fruta em primeiro plano total. É barrica assim, de segundo e terceiro madeira uso. no vinho. E assim, pensa que isso aqui já tá... E tem um cachorrinho bonitinho. Há umas 2 ou 3 semanas no Coravim. Então assim, já é um vinho que... teoricamente sofreu um pouquinho. Já viajou comigo para visitar cliente, foi degustar e tal, mas ele tá incrível, né? Tá muito legal. Não, eu sou muito fã desse tipo de vinho e acho interessante. E a gente demistificar. Porque não de tudo em qualquer país, qualquer região, qualquer tipo de vinificação existe coisa boa. Sim. Existe coisa ruim, né? Exatamente. Mas esse aqui entrega muito legal e é uma coisa que também a gente precisa falar, que é uma mudança mundial, né, ali do jeito de consumir vinho. Se eu estiver falando besteira, você me corrija. Não tá falando besteira. Porque assim, nós no Brasil, gente, a gente tem uma linha da galera que foi visitar Mendoza e acha que Mendoza é a terra mundial do vinho e que é muito legal, tá? Eu já fui, adorei, é incrível, vou voltar. Sim. E produz muitos vinhos ótimos. E as pessoas pegaram que no Brasil, algumas pessoas, não todas, né? Que o Malbec argentino, pesadão, com muita madeira, é o grande estilo de vinho. É um estilo. É um estilo de vinho. E aí as pessoas gostam desse tipo de vinho e continuam só tomando esse tipo de vinho. Não se abrem a conhecer outras coisas. Né? E quando nós estamos trabalhando na profissão, então é totalmente diferente. Nós somos profissionais do vinho, cada um à sua maneira. Tem vários outros tipos de profissional do vinho. E aí a gente vai, por exemplo, numa feira de vinho, né? Na ProWine, qualquer uma delas, a busca é totalmente diferente. Sim. Se você entrega este vinho aqui numa feira, a galera pira, né? Fala, meu, isso aqui é a expressão do fruto, é muito legal, o vinho tá fresco, tá integrado, tá incrível. E, por exemplo, quando você entrega um vinho que só tem madeira, que é alguns dos vinhos dos Malbecão argentino ali, alguns, não são todos, puto, fala, nossa, enjoativo, cansativo, não é o que eu quero beber. E eu enxergo uma mudança vagarosa, mais uma mudança que a galera quer tomar vinho mais fresco. E essa mudança que eu queria pro Brasil, porque o Brasil é um clima tropical. Lá na Argentina, no Chile, na Europa, nos lugares, é um clima diferente. Sim. E nós, com o clima tropical, dá pra tomar vinho tinto? Lógico que dá. A gente adora vinho tinto. Corpo mais leve. Só que tem que ser mais fresco, né? Até para tomar mais geladinho, mais geladinho. Esse é um vinho que eu costumo dizer, você pode tomar um pouquinho mais fresco, tranquilamente, porque ele tem um corpo médio, né? Tô meio duro aí, nós vamos estourar um pouquinho o tempo, mais um pouco, tá, mano? Não vai ser nada comparado àquele dia do Juliano, prometo. Não, o que eu queria dizer sobre a história do que você me falou agora, dos orgânicos, dos biodinâmicos e dos naturais, é o seguinte, a gente está num momento, todo mundo está ciente disso, está acompanhando, em que o planeta está sofrendo, né? Com mudanças climáticas, com recursos hoje se esgotando. É dia 19 de agosto. Fez o quê? Uns 35 graus? Fez 35 graus, deve ser 7 horas da noite, nós estamos de camiseta, tá um calor bizarro. E semana passada tava 6 graus. Exato. Isso é uma loucura, gente. Então, se alguém achar isso normal, além desses extremos, né, a gente tem uma coisa que assim, os recursos... Gravamos lá dentro semana passada, não foi, Mamba? Por causa do frio.
De tão frio que tava, não conseguimos gravar aqui. Os recursos naturais são esgotáveis, certo? Então, assim, para o cara que é agricultor e vinho é fruto da agricultura, né? O cara precisa preservar a terra. Sim. Só tem um jeito de preservar a terra, que é cuidando da terra. Se você ficar enfiando agrotóxico e correção, não sei o quê, chega uma hora que aquele vinhedo Acaba, morre, né? acaba. Morre, é. Então, assim, como você não vai ter outra coisa, ou você faz, e na Europa já existe isso bastante, a tal da agricultura regenerativa, que não é só preservar, é resgatar aquilo que o solo tinha antigamente, entendeu? Perfeito. Ale, nós vamos ter que partir pro Highlander, que é o Malbec. E olha só, nós falamos de Malbec, gente, não quer dizer que a gente não gosta de Malbec, A gente não, vai viu? falar um Malbec Muito bem pelo legal, contrário. bem A especial. gente adora Malbec, a gente toma Malbec. Este, por sinal, é muito especial. Mas a gente só tava falando de um estilo de vinificação, um estilo de vinho muito tradicional aqui no Brasil. E Vamos ainda lá. a gente vai ter que tomar e voltar Voltar rapidinho pro pro Erasmo, Erasmo, mas assim, viu? Vai ter que ser rápido agora. Vamos lá. Sobre Highlander. Então, primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: esse vinho, se você procurar aqui no contrarótulo, você não vai encontrar um selo de orgânico, vegano ou nada do gênero. Mas conversando com o produtor, ele me disse: olha, poderia ser. A gente não aplica nada. A gente só Porque ele não quis. não quis certificar e não quis tratar dessa forma, tá? Mas na prática tá? O que vale dizer sobre isso? Primeiro, uma curiosidade interessante. Esse é uma vinícola de um brasileiro, tá? O cara é da vela, não é isso? Aqui tem um trawler, tem um barco que é o Highlander. Esse é o Highlander, tá? Que dá nome à vinícola, né? Que é um barco que já deu a volta ao mundo. O produtor, o Sr. Peter Ficker, é um ex-atleta olímpico de vela, tá? Medalhista. Medalhista? E a Vela não trouxe medalha esse ano, fiquei chateado. Vela sempre trouxe muita medalha pro Brasil, esse ano não rolou. E é um apaixonado por vinho que resolveu produzir na Argentina, encontrou lá um terroir interessante, começou a produzir, e os vinhos são singulares, tá? Não, eu experimentei, não lembro qual, experimentei algum que você me trouxe, sim. E realmente, né, esse storytelling que tá na moda agora, falar isso daí, né, essa história desses vinhos, das produções, eu acho muito legal, e saber que é um brasileiro produzindo, né, que tem todo esse carinho, que é um cara que gosta do vinho. Você consegue ler aqui no contrarótulo quantas garrafas foram produzidas desse rótulo? Não acredito. Pessoal, essa aqui é a garrafa número 82 de 200. Só tem 200 garrafas. Isso é o que a gente chama de exclusividade, tá? Não, isso é muito exclusividade, porque na verdade, gente, quando chega a garrafa numerada aqui pra gente, e cada vez mais essas vinícolas estão fazendo isso, e eu acho muito legal, e quem compra também acha muito legal, a gente tem várias vinícolas que, tipo, tem alguns que tem 2.000, mas a maioria ali vai pra, tipo, 5.000, 8.000... 20.000, e aí é numerada. 20, assim, tem vários 20 numeradas, mas eu já acho que já numerou demais também, né? Não precisava. Não precisava numerar 20.000. Mas, cara, 200 eu nunca tinha visto. 200. Nunca tinha visto. Isso é muito, muito limitado mesmo, é bem exclusivo. Mas ele é hobby ou não? Começou sendo, tá? Mas começou sendo uma paixão. Que quem faz bem feito e tem condição financeira, por óbvio, não adianta você falar que não, se torna um grande produto. Não é só isso. Eu acho que você tem um ponto, sim, mas aqui tem uma história que eu acompanhei um pouquinho, que é a seguinte. O Highlander começou a produzir, como a gente falou agora, como hobby, tá? Por uma paixão do produtor, mas rapidamente em degustações às cegas lá na Argentina, o vinho se destacou de uma maneira impressionante em painéis para os argentinos com outras grandes marcas super famosas de vinhos argentinos. E esse às cegas, eles então, mas aí que é legal. Esse é 2020. Esse é um 2020. Tá qual jovem, é a safra... você vai ver. Sim, mas qual é a safra mais recente do Highlander? Desse rótulo aqui é esse. Eu não tenho mas a produção agora vai ser muito maior. Esse é um projeto que está em expansão, tá? Vai passar por grandes mudanças aí, mas tudo muito bem feito, muito pensado, sem pressa, tá? E a expectativa é que duplique ou triplique a produção. Então tá? continua muito mas pequeno. Mesmo assim vai continuar muito pequeno. Pega aquela aguinha pra nós ali, olha lá. A gente tá falando de passar de 200 para 600, 600 é uma barrica. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco mesmo. São diversos rótulos, eles não produzem só esse. Eu estou muito interessado em provar esse vinho. E eu acho que é isso.
Ah, mas você não gosta de Malbec. É um grande erro. Eu adoro Malbec. O Há que eu acho- Malbecs e Malbecs, né? Aí tem o Malbec que você falou, Não, cozidão, cansado, é que super eu só acho alcoólico. que a gente tem que experimentar, Ah, né? e isso aqui eu vou te dizer que as cegas... Mas o aroma é de um Malbecão tradicional. Ah, não tem erro, tem Não tem tipicidade como, né? aí. É. Tem Aquela madeira, ameixa tem a que... ameixona preta. É. Mas eu acho que o grande lance aqui é em boca. Porque de aroma ele parece bastante com... Ele é um Malbec. Ele é Malbec, né? Não tem como mudar, né? Não tem. E ele tem que ter a tipicidade. Laranja, laranja, banana e banana. Exato. É. Saúde. Saúde, vamos brindar de novo aqui. Porque eu não sei, gente, se vocês estão achando cansativo, eu tô achando fantástico. Por mim eu ficava 10 horas. Mas vai ter que encerrar daqui a pouquinho já, mas olha... O tempo é seu, fica à vontade. Não, a gente já tomei dura pra variar. Mas daqui a pouco a gente ainda vai voltar pro Erasmo e finalizar. Mas eu acho que foi legal. A gente falou de tudo que é possível do mundo do vinho, né, Ale? Tudo não, imagina. Falamos de O que deu pra falar nesse tempo. Deu pra falar é... em tão pouco tempo. Mas foi um papo gostoso. Tomamos vinhos maravilhosos. Não precisa ir em boca, porque em aroma tá semelhantão aos Malbec. Em boca você vai ver, apesar de ele estar um pouquinho fora da temperatura, você vai ver que Ele podia estar um pouquinho mais gelado. ele tem, a gente pode até dar um sustinho nele aqui para depois. Ele tem o que falta na maioria dos Malbecs que a gente toma hoje, que é acidez. Tá? Que é o que deixa o vinho interessante. Não, que dá vontade de tomar mais. Exato. Vocação gastronômica. Eu tenho um amigo que fala uma coisa que eu acho muito real. Talvez eu já tenha falado isso aqui no programa, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Você gosta de costelão? Adoro. Fogo de chão, maravilhoso. É gostoso, não é? Difícil a comida que eu não gosto. Não, então assim, é gostoso, não é? Você consegue comer costelão todo dia? De jeito nenhum. Não dá, né? Não. Você gosta de feijoada? Gosto. Também gosto, não adoro. dá todo Dá dia. pra comer todo dia? Não dá pra comer nem todo sábado. Chega uma hora que você fala, pô, Então, esse assim, sábado tipo, eu não quero. Comer todo dia, arroz, feijão, bifinho e olhe lá. Você vai querer um dia uma coisa diferente. Então esse é o caso do vinho que eu tento bater muito nessa tecla. Ah, você é chato, você não gosta de Malbec. Não! Gosto muito de Malbec. Esse Malbec tá muito legal. Malbec muito legal esse daqui. Assim, tipo, realmente acho que a temperatura a gente perdeu um pouquinho. Mas ele entrega um frescor, Daqui a vinho pouco a gente toma ele de novo. muito bacana. Mas, cara, vamos tomar outra coisa. Vamos experimentar outras coisas. Eu queria demais que os meus clientes, meus amigos, falassem assim, cara, eu tomei todos, ninguém consegue, né? Mas eu tomei diversas uvas, eu tomei diversos países, diversos tipos de vinificação, vinho sem madeira, com madeira, e realmente o que eu mais gosto é um Malbecão pesado em madeira. Fala, fechou. Sim, gosto é gosto. Aí é seu gosto. Sim. Mas as pessoas não abrem a opção do seu gosto. Elas só conhecem aquilo e dizem que gostam daquilo. Se você só conhece aquilo, é daquilo que Mas você vai gostar. Lógico. Você só come estrogonofe. Você acha estrogonofe uma delícia? E você vai comer todo dia. Isso é um detalhe interessante da gente falar até sobre a história da degustação e dos descritores aromáticos, né? Que é uma brincadeira que todo mundo que já estudou um pouquinho vinho, que gosta, já ouviu. Que é o seguinte, quando você vai analisar um vinho, né, ou em termos de aromas, você começa ali a falar, não, eu acho que tem cheiro de couro, como a gente falou. Eu até viajei no Erasmo Sauna. Sauna, né? Que é coisa canforada, mentolada, né? Eucalipto que tem na Cabernet Sauvignon. Aí você começa... Aí, de repente, alguém vira e fala assim... eu tô sentindo um aroma de alcaçuz. O que é alcaçuz pra você, exatamente. amigão? Exatamente. Alguém já sentiu aroma de... eu nunca senti aroma de alcaçuz. Você não vai ter essa memória olfativa. Ali nós estamos embaixo de um pé de jambo. Sim. E muita gente nunca nem viu. Como que alguém vai falar que ele sabe o aroma de jambo? Se eu falar, é um jambo branco esse aqui. É impossível a gente sentir no vinho tinto. Mas por acaso, um vinho branco diferente, falar, aroma de jambo. Você nunca viu jambo na vida, menino. Como que você sabe o aroma de jambo? Exato. Então, assim, tipo, tem um amigo que fala, é o HD nosso ali, tipo, quanto mais coisa você experimenta, quanto mais coisa você sabe, é referência. Sim. Né? Exatamente. Então isso é muito importante. É outra dica legal para dar para os clientes, assim, para os ouvintes. Você gosta de vinho e quer aprender um pouquinho mais? Chega no supermercado, vai lá na seção de frutas, legumes e verduras e vai pegando as coisas e vai cheirando. Fecha o olho. Mas a gente até brincava com o mesmo amigo da costela lá, tal, que a gente foi para Mendoza e a gente ficava zoando ele. Esse tem cheiro de sela de cavalo molhada, não sei o que, porque ele falava isso daí. E aí depois a gente zoava muito ele. E depois... Cara, a gente começa a perceber isso. Quanto mais informação você tem, quanto mais aromas você sentiu, mais você vai ter isso. Sim. E o que eu mais escuto, sem exceção de quem tá começando no vinho, não tem cheiro de uva.
E não E é pra ter. real. Não, então assim. Mas na cabeça dele tem cheiro de uva. E, cara, é um grande erro nosso querer achar que esse cara tá errado. Porque na cabeça dele vinho cheira a uva. E depois que ele começar a perceber que aquilo ali pode ter um cheiro de morango, e de não sei o que, de madeira, e de coco, e de tabaco. Opa! Por exemplo, a gente sabe como que funciona. Tem pessoas que têm fatos muito apurados. Sim. E pessoas que não têm. Sim. E a grande maioria está na média. A minha irmã, por exemplo, nós estávamos fazendo uma degustação na Cartucha, lá em Portugal. Cara, a minha irmã, se quiser vir me ajudar aqui, vem, Emílio, por favor, quiser aposentar em São Paulo, aí vir pra cá, cara, acertou tudo. Tudo. Ela tem ela não sabe, mas ela tem um nariz privilegiado. Podia trabalhar com perfumaria, né? Tudo que o cara perguntava, ela matava primeiro lugar e acabou assim, tipo, pimenta. E não sei o que, e eu olhava e não sentia cheiro de nada, aroma de nada disso, assim, tipo, não trabalhava com vinho na época, mas hoje, mesmo assim, eu teria muita dificuldade de perceber. Sim, tem gente que tem mais facilidade. E ela tem. Então, assim, eu acho que o legal disso aí, a gente volta lá atrás do que a gente estava fazendo, é experimentar. Sim. Experimentar vinho, aromas e voar. É um Malbec muito. Te volta, devaneia, continua. Mas é porque a gente vai ter que encerrar e vai ter que voltar ao Erasmo, né, Ale? Voltar. Mas, cara, eu gostei muito desse Malbec. Eu acho que ele muda bastante do tradicional que a gente tá acostumado. Dúvida. Ele entrega tudo que precisa de um Malbec, mas com mais leveza. Tem elegância, tem frescor, né? Mas é super potente, estruturado. Você vê, Estruturado. É um 2020. Esse é um vinho para mais 10 anos tranquilamente. Ah, não tem dúvida. Né? Ele vai evoluir bastante em garrafa ainda. Você quer tomar mais um golinho dele na temperatura certa, bem pequenininho, só para você tirar... Nós vamos fazer isso depois do programa aqui, porque senão eu vou tomar mais dura. A gente vai tomar uma dura, tá. Então Nós vamos finalizar com o Erasmo. Erasmo. No Erasmo aqui, eu também dei um sustinho nele no tá gelo vendo? aqui. Ele colocou, gente, isso dá pra fazer, tá? Pra quem achar, coloquei no decanter, não tem mais o que fazer. Tem. Esquentou Você no coloca o decanter, dá uma por avinhadinha. Esse tem que dar uma avinhadinha. Avinhar, gente, só pra explicar pra vocês que não estão acostumados, é que, por exemplo, se você acabou de escovar o dente, se você acabou de comer alguma coisa muito diferente, por exemplo, a gente estava com outro vinho, não se limpa a taça com água. Nunca. Principalmente para esses vinhos especiais. Então você coloca um pouco do vinho novo, talvez ele dá uma misturadinha, aí você toma esse, e os dois são fantásticos, mas dá uma. E agora você vem com o vinho. E já você dá pra deseja perceber tomar. como ele mudou. Não, só dessa vinhada já deu pra perceber. Mas eu acho que a gente deixa aqui um recado muito legal. Que esse universo é gigantesco, né, Lê? Ele é gigantesco. E ele vai pra onde você quer, né? Sim. Então assim, você pode gostar de vinho branco, de vinho rosé, de espumante, de tinto, de vinho mais encorpado, vinho mais leve. O importante é você querer começar. É você achar legal isso. É você estudar um pouquinho. Não precisa ser aquele cara chato, até porque o Eno chato é muito chato. Sim. Né? Então assim, cara, vá ali, toma o que você gosta, né? Precisa entender para que você isso, tá falando, o que você também, tá né? tomando? Tipo assim, eu tô Exato. tomando um vinho de tal país, de tal safra, de tal uva, e curtir isso. Sim. Eu enxergo que o Brasil tem um potencial imenso, aposto muito nisso, até por isso que abri a Casa Vessalton. E a gente tá engatinhando, né? Portugal bebe 60 litros de vinho por ano, França, Itália, Estados Unidos, e o Brasil é menos de 3, gente. A gente não tá Eu bebo por um pequeno estado, não tenha dúvida, tal. Mas assim, tipo, é legal isso, é legal a gente aprender, e eu fico muito feliz que cada vez mais tem gente querendo descobrir esse universo. E você deve ficar muito feliz de trabalhar com isso também, né? Não tem dúvida. É a grande satisfação da gente. Eu, como na posição que eu tô no mercado, poder, por exemplo, oferecer um vinho para você, que é o meu cliente, e você gostar, e eu te surpreender, né? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou atingir o seu cliente, através de você. Sim. Né? E às vezes não acontece e tá tudo bem. Tá né? Porque assim, às vezes, cara, tem um vinho que eu adoro, mas os clientes não gostam. Sim, claro. Porque a gente fala muito isso sobre vinho. Vinho é muito gosto pessoal. O meu gosto é diferente do Ale, que é diferente do Mamba, que é diferente da minha esposa, que é diferente do fulano, que é diferente de todo mundo. Mas o vinho bom, a gente sabe o que é bom. Sim. Né? Verdade. Isso é muito legal. Vini, pô,
fantástico, cara. Acho que a gente ficaria tranquilamente. Esse que é o problema. Independentemente dos vinhos, acho que pelo papo a gente ficaria mais uma hora batendo uma papo. hora não. Se fosse uma sexta, né, Ale? Se fosse uma tranquilo sexta, tava aqui e tal, lotado não sei o aqui, que como lá. tá toda sexta. Graças a Deus. Mas a gente estaria conversando muito mais. Eu queria te agradecer de verdade mesmo pela nossa amizade, pra você topar, ter vindo lá de Atibaia aqui pra tomar esse vinho comigo. Vinhos, né? E acho que, olha, acho que a gente tomou menos que uma garrafa. De verdade, porque nos outros episódios a gente toma mais. Eu acredito. É que a gente foi tomando tão pouquinho de cada um, mas conversando de vinho. E eu acho que a gente entregou um produto de muita qualidade para quem quer esse produto. Eu espero que os falar de vinho, entender e cada vez viver melhor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, valeu. Obrigado mesmo, gente. Então, se você gostou desse episódio aqui, compartilha, manda lá para um amigo. É muito legal tudo isso. Pergunta para eles quadros. Ah, vai ter que voltar mesmo, então agora. Não, mas é só obrigado pela sua presença. Aí você, antes de falar para a câmera lá que você já ia encerrar. Então eu volto no obrigado pela sua presença, só. Não, obrigado pela sua presença agora, mas antes eu não vou liberar você. Boa, mano, obrigado, mano. Como é que Os quadros é o vinho da sua vida e. Ah, sim, os dois. Mas me prepare, então. Não, é na bordoada. Tá. Como que eu termino? É a partir do. Fala, mas eu não vou te liberar. Não, mas é que você falou antes do negócio. Ah, você falou obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença, essa palavra que eu queria. Ale, e eu queria agradecer a sua presença aqui, mas eu não posso te liberar, embora esteja tomando duro aqui do Mamba, do Johnny. É que a gente tem 2 quadros. A gente já estourou todos os negócios, tá virando moda isso aqui, hein? Temos que parar. Próximo episódio vai terminar em 1 hora. Vai ter que botar Mas agora já tem mais de 1h10, 1h15 já. Mas a gente tem 2 quadros. Sério que foi tudo isso? Foi. Acredite se quiser. Eu também. achei que a gente tava falando há 20 minutos. Eu também não achei que tava tudo isso. Mas a gente tem 2 quadros aqui no podcast Uma Garrafa. O vinho mais especial da sua vida. E ele literalmente não precisa ser o melhor. Não precisa ser o mais caro. Pode vir a ser. Mas ele tem que ser aquele vinho que, cara, por algum motivo eu recordo todas as vezes que eu tomei desse vinho. Não, eu recordo todas as vezes que alguém me pergunta isso. Porque já me perguntaram algumas vezes e a resposta ela é fácil, assim. O vinho chama-se... Eu nem sei quem importa esse vinho e se alguém importa hoje pro Brasil ainda. É um vinho que eu tomei há uns... Eu vou fazer daqui a 2 meses 15 anos de casado. Eu devo ter tomado, eu tinha 2 anos de casado talvez. Eu abri no aniversário da minha esposa, a gente morava em São Paulo ainda. Um vinho espanhol. Gabi. Beijo, Gabi. Um beijo. De Extremadura, um vinho chamado Monastério de Tentúdia. Tá? Comprado no... Finalmente alguém deu uma resposta exata aqui. Não. Porque todo mundo assim, eu nem imagino o nome do vinho, mas foi assim, as pessoas falam literalmente. Não, e eu vou te dizer, eu vou te dizer que não é o vinho, tá? Porque eu tomei depois o vinho em outras ocasiões e não era. Mas foi aquela garrafa, foi aquele momento. Por quê? Nós morávamos na Pompeia, num sobrado. E era aniversário da Gabi, eu resolvi abrir aquele vinho que era de uma safra mais antiga que eu tinha. E eu nem sabia, na época eu não trabalhava com vinho ainda, se o vinho era de guarda ou não, se ele ia estar bom ou não. E eu simplesmente peguei a garrafa e desarrolhei ela na cozinha e ali deixei, nem pus na taça. E fui fazer outra coisa, eu não lembro se era churrasco que a gente ia fazer, alguma coisa assim. Daqui a pouco, eu no andar de cima da casa, a casa cheirava vinho, estava perfumada a casa inteira, impressionante. Aquele vinho me marcou. E essa é a lembrança. E nunca aconteceu de novo. Não. Com o mesmo vinho nunca aconteceu de novo. Acho que e com outro vinho assim. Eu nunca ouvi falar. Não, tive experiências interessantes com outros vinhos, maravilhosos, assim, às vezes até em visita vinícola e tal. Ah, sim, porque daí tudo é vinho. Exato. Né? Mas não, desse jeito legal. Foi só isso. Tá vendo? Por algum motivo. E não era um vinho caro, tá? Não, sim. Não era um vinho caro. Não. Ale, e aí, mais um quadro do podcast, Uma Garrafa, que nós estamos lançando um tempinho já aí que Você não vai perguntar qual é a minha uva preferida? Não, que eu não vou. Mas, assim, eu teria outras perguntas pra te fazer. Na verdade, pra você, eu teria muitas perguntas pra fazer, mas não farei. Mas assim, tipo, uma pessoa viva, morta, que de 2000 anos pra trás, pra frente, pra... Hoje, o Ale tem a opção de tomar um vinho com uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Puxa vida, aí eu vou te dar uma resposta que eu acho que tem mais a ver com a pessoa do que com o vinho.
Mas com certeza. É. Não. Essa pergunta é só ver com a pessoa, não tem nada a ver com o vinho. É porque assim, eu vou falar do meu avô, falecido já, pai do meu pai, Fernando, que gostava de vinho, tá? Mas gostava como a maioria das pessoas gosta, não entendia nada e tomava Deixa aquele... pra lá, né? tomava o vinho que tivesse, né? Apreciava, às vezes agradava, às vezes não, né? Ele gostava bastante de taná, ele falava, não, taná, gostoso, não sei o que e tal. E eu tomei bons vinhos com ele, né? E tivemos bons momentos, infelizmente ele não está mais entre nós, e seria um prazer que ele tivesse. Sim, Né? não. E se ele tivesse, como a gente fez diversas vezes quando ele estava vivo, a gente estaria tomando uma taça e degustando junto. Então eu vou fazer um brinde a ele. Né? Um brinde a ele. Merece. Então eu vou fazer. Eu vou quebrar o protocolo aqui, que Vai contar é pra do você. seu. Não vou contar do meu, mas eu só vou fazer um brinde a Xandão. Pronto. Que é a mesma história, Saúde. mas é o Xandão pra mim. Legal. Então, assim, gente, encerramos aqui com essa forma. Acabei ficando emocionado. No final, depois de falar de muito vinho, de muita coisa boa, a Valê trouxe aqui um arsenal pra gente. A gente descobriu muita coisa sobre vinho. Eu fico muito feliz. Se você ficou até agora, eu acho que você é um herói que gosta bastante de vinho e fico muito feliz da sua audiência. E se não ficou é porque não foi bom. Não, se Mas não ficou tudo também bem. tá tudo certo. Nós adoramos, né, Lê? Pra Pô, nós foi ótimo. Fantástico. Então, pessoal, obrigado mesmo pela audiência de vocês, se vocês assistiram. E semana que vem a gente tá aqui de novo no Quintal da Casa Vessalton com mais um podcast incrível de uma garrafa, tá bom? Espero vocês, uma boa noite, tudo de bom. Obrigado. Valeu. Saúde. Boa.